Aí. Boa noite a todos. Quem comeu muito chocolate? Eu comi pouco, vou falar para você, mas a ideia da Páscoa não é chocolate, nós sabemos. Obviamente estamos aqui num templo, um templo cristão, então nós sabemos o verdadeiro significado da Páscoa. Mas se você comeu chocolate, não se sinta culpado, a não ser a balança. O resto não é pecado algum, tá bom? Ovo de Páscoa, você pode ganhar, pode dar. Eu, quando tiver filho, eu vou presentear meu filho. A verdadeira mensagem eu vou ensinar. Agora, coisas que eu sei que não vai fazer mal, obviamente você pode dar sem peso na consciência. Acho que nós temos que ter maturidade para isso. Mas como nós estamos falando sobre Páscoa, a Páscoa era comemorada pelos judeus e é comemorada pelos judeus ainda hoje como sendo um momento de libertação. Há muito tempo atrás, para ser mais preciso, aproximadamente 3.300 anos atrás do nosso calendário, porque no calendário judaico, hoje eles estão no ano 5.778 para os judeus, e nós estamos no ano 2018, porque nós dividimos o nosso calendário devido a Cristo. Só que essa festa, a Páscoa, essa celebração, ela foi instituída porque lá atrás, então, 3.300 anos, o povo do Senhor era um povo escravo. E esse povo era escravizado por um faraó. E esse faraó ridicularizava e fazia com que o povo de Deus fosse maltratado constantemente. E devido a essa situação do povo de Deus ser escravo de um sistema opressor, o clamor daquele povo chegou até Deus. E Deus então ele começa a agir na história. E quando Deus age na história, nós temos as pragas, até que ele vem na 10ª praga e fala o seguinte: essa noite haverá morte em cada casa de um primogênito. Porque aí Faraó e todo o Egito saberá que eu sou o Senhor. Morrerá o primogênito de qualquer animal e um primogênito de um ser humano. A minha ira passará sobre cada casa. Só que Deus ele dá uma recomendação ao seu povo. E ele fala o seguinte: que somente aquela casa que não ter um sinal, ela será poupada. E esse sinal, para que aquela casa seja poupada da ira, da justiça de Deus, é o sangue aspergido no umbral daquela porta, daquela casa. Se aquela casa não tivesse aquela marca, haveria a morte. A questão é, ou morreria um cordeiro, um animal, ou morreria o primogênito. E por causa disso a Páscoa foi instituída. Porque o povo, não sei se tem alguém aqui que é amigo de judeu, eu tinha um cliente no banco que ele era judeu, e eu gostava de conversar, porque eles são bem zelosos nas práticas religiosas. E eles comemoram até hoje. E eles são detalhistas em comemorar e seguir aquilo que a palavra de Deus fala. Só que nessa celebração da Páscoa não é simplesmente de qualquer maneira. A Páscoa é instituída por Deus, a festa, que significa o quê? O memorial da libertação do povo de Deus, que outrora era escravo e agora é livre. Ela foi dada por Deus como alguns requisitos a ser cumpridos. Então é interessante que talvez o povo de Deus seja um povo fitness, bem alimentado. Por quê? Deus não mandou dar coisas, olha que interessante, coisas ruins para o nosso organismo. Nós gostamos de tranqueira, não é verdade? Tudo que é industrializado, tudo que faz mal a gente come fácil. Agora o que é bom é difícil, né? Jiló, alguém gosta de jiló? Ah, gosta, então beleza. Mas eu não gosto, mas deve fazer bem para a saúde. Fígado, alguém gosta de fígado? Também. Mas enfim, a grande questão é, você vê que interessante que Deus faz? Tudo que é bom, ou a maioria das coisas que são boas para nós, para a saúde, o gosto é difícil. E aquilo que faz mal, como é gostoso. Interessante, né? Mas nesse contexto da festa de Páscoa, o que era presente? O pão asmo, ou pão asmo. É um pão sem fermento. E por que isso? Porque quando o povo recebeu a notícia, agora vocês são livres, aquele pão daquelas mulheres, homens, daquele lar, de um filho de Deus lá no Egito,
não teve tempo de fermentar. Então o povo saiu com pão, obviamente despreparado. Então a lembrança do pão na Páscoa, que nós vamos lembrar um texto aqui, lá no Evangelho, é porque o povo saiu na correria e o pão não fermentou. Era um pão asmo. Ok? Então isso ocorre na mesa de um judeu hoje. Uma outra coisa que tem, ervas amargas. Alguém se arrisca a dizer o que é essas ervas amargas? Eu até peguei aqui uma colinha. Quem quiser depois fazer o prato em casa, é agrião, pelo menos que os biólogos viram e analisando o Antigo Testamento. Olha que interessante. Tudo planta que dava no território, na geografia do Egito, e aí você anota qualquer coisa que dá para o seu marido comer, tá bom? É agrião, alface, azedinha, que eu não sei o que é, chicória, dente de leão e escarola. Essas são algumas ervas que os biólogos, analisando os textos, chegaram que de fato eram essas ervas amargas. Então, se você for numa casa hoje de judeu comemorar, vai ter o pão sem fermento, as ervas amargas, nós teremos o vinho, que é a celebração, 4 cálices eles usam, e nós teremos também o cordeiro, porque o cordeiro em memória do animal que foi sacrificado. Então você observa que é um jantar, a Páscoa, comemorativo, porque cada ingrediente na mesa faz com que o povo de Deus se lembre detalhadamente que o Senhor agiu e libertou. Olha que coisa fantástica que Deus é. Todos os alimentos na mesa, eles eram exatamente, levava que o povo tivesse a memória daquilo que os seus pais enfrentaram. Quando nós chegamos aqui no texto, na época de Jesus, eles também comemoravam a Páscoa. E é interessante que nós vamos ler agora, eu peço para que você abra em Marcos, no capítulo 14. Eu acho que é importante fazer essa contextualização do Antigo Testamento, porque é claro que é o sangue da Nova Aliança, o Novo Testamento. Mas o Antigo Testamento é a palavra de Deus. E nós temos uma compreensão mais clara daquilo que Jesus fez, os detalhes do seu ministério, quando nós temos o conhecimento do Antigo Testamento. Porque ele veio cumprindo nos mínimos detalhes as profecias outrora proferidas pelos profetas. Lá em Marcos capítulo 14, versículo 22 a 25. Então você imagina a cena que eu falei agora da festa do judeu. Só que essa festa do judeu, que na época aqui de Jesus era em torno de 1.300 anos, então eles haviam comemorado em torno de 1.300 vezes, porque é anual. Jesus então chega com seus discípulos, a festa está rolando, a Páscoa está acontecendo, e ele fala o seguinte no versículo 22. Enquanto comiam o quê? Isso que eu falei para vocês. Jesus tomou o pão, abençoando, partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. E tomando um cálice, deu graças, entregou aos discípulos e todos beberam dele. E disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da videira, até o dia em que o beber, novo, no reino de Deus. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Olha que coisa maravilhosa, tudo estava indo bem. Lucas, ele narra, e aqui você observa no versículo 12, na verdade no versículo 13, que Jesus enviou dois dos seus discípulos para preparar o alimento. Então não sei como que é na casa de vocês, quem vai no mercado, se é o marido ou a esposa. Eu em casa gosto demais ao mercado que é a minha esposa, só que eu volto com um monte de tranqueira no carrinho, chocolate, essas coisas. Eu gosto de ir no mercado, eu gosto de ficar andando e vendo os produtos. Não sei como que é na casa de vocês. Só que olha que interessante, Jesus ele pega 2 discípulos e fala: olha, vai atrás do que nós vamos comer à noite, prepara o alimento. Lucas ele narra que quem foi? Pedro e João. Eu fico imaginando Pedro, aquele jeitão dele, chega, não sei se na época tinha sacolão, né? Mas vamos comprar ervas amargas, vamos comprar ervas amargas, vamos comprar
aqui os produtos e vamos nos preparar. Vamos preparar o alimento, porque o Senhor Jesus pediu. Então eu fico imaginando aquela cena, se eles foram no campo tirar, se eles foram comprar. A questão é que eles foram comprar. Então tudo estava caminhando bem, tudo estava indo de maneira correta. Eles estavam se preparando para mais uma Páscoa. Por quê? Eles comemoravam a Páscoa anual. Todo ano tinha aquilo. Então, para os discípulos, seria mais um momento de uma festa. Só que é interessante porque os discípulos notaram, pelo menos nos evangelhos, nós não temos o relato aqui, em todos eles, falando sobre o cordeiro. Nós temos o relato do pão, nós temos o relato do vinho, mas os evangelistas não deram foco no cordeiro. Não tem aqui o cordeiro sendo comido nessa festa. E talvez os discípulos, no momento aqui dessa festa de Páscoa, lá em Êxodo, no capítulo, deixa eu achar aqui, no capítulo 6, existe uma leitura que eles fazem nessa festa de Páscoa, que é justamente para poder situar, lá no capítulo 6, versículos 6 e 7 de Êxodo. Não precisa abrir, eu faço a leitura. Por isso diz aos israelitas: eu sou o Senhor, eu vos tirarei do trabalho forçado sobre os egípcios, vos livrarei da escravidão e vos resgatarei com o braço estendido e com grandes feitos de juízo. Eu vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus. Essa leitura em todo o jantar de Páscoa, os judeus fazem. Porque eles estão justamente comemorando o quê? Que Deus iria livrar o povo da escravidão, seriam redimidos, eles sairiam do Egito e um novo relacionamento com Deus estava sendo feito, uma aliança. Então essa leitura de Êxodo era sempre lida nas festas, assim como hoje é para os judeus. Só que tem mais um relato aqui, que aquela pessoa que preside o jantar, ela então lê, ela levanta o cálice, ela vai falando. E ela vai explicando, para situar, para passar de geração em geração, para os filhos como que funciona. Só que na hora que chega a leitura de Deuteronômio, que vai abençoar os alimentos, que o judeu abençoa, Jesus ele pega o pão, e um judeu normal falaria o seguinte: esse pão é o pão que os nossos pais comeram saindo do Egito. Esse pão é o pão da aflição dos nossos pais. Só que Jesus pega o pão e ele quebra uma sequência lógica da festa. Porque ele diz o seguinte agora: este pão que eu parti, ele representa o meu corpo, que é dado por vocês. Aí a história começa a mudar. Porque ele não mais está cumprindo o ritualismo lá da época do Antigo Testamento. Porque ele está dizendo que agora, aquele pão que no passado os pais comeram, pão da aflição, ele está dizendo que ele é todos aqueles cordeiros pascuais ao longo dos anos que o povo de Deus sacrificava a Deus. Ele está dizendo que toda aflição que o povo, que os pais dos judeus enfrentaram no Egito, agora ele está dizendo que ele é o pão, ele é o cordeiro, ele vai experimentar e vai viver aquela aflição na alma, como ninguém antes havia experimentado. E quando ele pega um cálice, e ele toma, e ele diz que esse sangue agora é a nova aliança, ele está dizendo que agora o sangue de Jesus, o próprio sangue, é aliança não agora baseada naquela aliança palpável de algo que Deus fez na história, mas ele está dizendo que a nova aliança entre o ser humano e Deus, que parte de Deus, provém única e exclusivamente do sangue do Filho de Deus. Ele está dizendo que agora, no novo relacionamento que nós temos com o Senhor, esse relacionamento só é possível por causa de Cristo. E os evangelistas não davam aqui o relato do cordeiro na mesa, eles comendo,
Porque na verdade o Cordeiro de Deus estava naquela mesa. Quando João viu Jesus, qual foi a primeira palavra que João falou em relação a Jesus? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isaías, lá no Antigo Testamento, fala que Jesus, ele seria justamente maltratado, afligido, que toda a ira de Deus iria cair sobre o seu filho, sobre esse cordeiro. Então, o Messias era anunciado dessa maneira. Por isso que eu quero que você entenda que a Páscoa, para nós, para os judeus, ainda significa a libertação do Egito. É um momento importantíssimo na história de Israel. Só que a Páscoa para nós, ela tem um sentido muito mais profundo. Porque nós fomos libertos, não somente de um sistema dominante. Nós somos libertos do império das trevas. Aquilo com que fazia com que antes de eu ter o sangue de Cristo sobre a minha vida, eu mereceria a condenação. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. E Jesus ele veio para nos livrar, para que nós pudéssemos agora não ser mais escravos do pecado. Então, quando eu vejo essa mesa, eu não sei qual é a análise que você faz. Nós comemoramos aqui mês a mês, no primeiro domingo de cada mês, a ceia do Senhor. E esse é o momento, não é um momento de tristeza, mas esse é o momento que ele deve ser dado toda a nossa reverência. Não que Jesus está picotadinho nesse pão, não que o sangue de Cristo é esse suco de uva, que nós nem bebemos vinho. Mas nós estamos fazendo isso porque no nosso calendário, há 1970 anos atrás, 1900 e pouquinho, Jesus estava com os discípulos, fazendo esse momento. O texto ele aponta e ele fala sobre sangue. Eu já falei isso aqui. A nossa civilização hoje, no que diz respeito à violência, ela é mais tranquila. Não que tem muita morte, a gente vê assalto, mas em que aspecto? Era mais brutal no passado. Então, quando você observa no texto aqui, que Jesus ele fala, deixa eu localizar aqui, no versículo 22, ele tomou o pão, ele abençoa, ele parte e fala, isto agora é o meu corpo. E tomando o cálice deu graças e entregou aos discípulos e todos beberam dele. E ele fala o seguinte, no 24, isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos. Os discípulos ainda não estavam entendendo o que ia acontecer no dia seguinte. Talvez eu fique imaginando a cabeça de um discípulo, Jesus falando essas coisas, eles não conseguiam imaginar. Tinha as profecias, mas era ainda algo misterioso. O que vai acontecer? Por que ele está falando isso? Como que vai ocorrer de fato os detalhes disso que ele está dizendo? Só quando existe aqui a palavra, este é meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos, e ele fala no versículo 25, em verdade vos digo que não beberei do fruto da videira. No passado, quando era feito um juramento, e tinha duas partes, e era um juramento sério, era matado um cordeiro, um animal, era cortado, e aquelas duas partes que estão fazendo o acordo ficavam entre aqueles animais. Em alguns casos, era o sangue daquele animal era jogado sobre a pessoa, simbolizando o seguinte: o que eu estou falando, eu irei cumprir. Se eu não cumprir, o sangue desse animal representa a minha vida. Eu morrerei se eu não cumprir o que eu estou dizendo. Talvez hoje, nosso contexto, e ainda mais por causa do Brasil, dos políticos, que está chegando a época de eleição, todo mundo promete, ninguém cumpre. Mas nesse texto, a promessa para o judeu era algo muito sério. Ele prometia, jurava, mas ele buscava cumprir. E aqui Jesus está falando então, que eu não beberei mais do fruto da videira até o dia em que beber de novo no reino de Deus. Gente, isso aqui é muito forte.
Jesus está falando o seguinte: eu estou bebendo aqui com vocês hoje. Eu estou celebrando a Páscoa. Só que tudo aquilo que Moisés fez com o povo, toda aquela libertação, eu sou o Cordeiro de Deus. E eu estou jurando, falando para vocês, que a próxima ceia, olha que coisa, gente, e nós vivemos nessa esperança, nessa expectativa. A próxima ceia que vocês tomarão comigo será no reino de Deus. Essa foi a última Páscoa de Jesus com os discípulos. Certamente, se Jesus teve 3 anos de ministério e teve 33 anos de vida, quantas Páscoas ele celebrou? 33, era bebezinho, não lembrava, mas ele foi indo, não é verdade? 33. Só que essa é a última Páscoa. E ele fala: é a última vez que eu estou tomando vinho agora com vocês, porque a próxima vez que eu tomar, que nós nos reunirmos numa mesa, no aspecto da ceia, celebrar a Páscoa, nós estaremos no reino de Deus. Ele está jurando o seguinte: que eu estou dando a minha vida para vocês. Eu estou pagando o preço, toda a ira de Deus, que deve ser vista sobre o ser humano, devido ao pecado, à separação nossa. Ela será agora saciada no Filho de Deus, que é Jesus. Só que Jesus está se comprometendo com eles, que eles iriam eternamente ceiar. É por isso que essa mesa aqui, talvez nós temos o hábito, e eu sou assim, não porque eu acho que é um momento triste, é porque é meu jeito, eu fico sério em algumas situações. O meu semblante eu não consigo dar risada, é meu jeito. No casamento, na foto, nenhum vocês sorrindo, nenhuma. Minha esposa fica brava comigo até hoje. É meu jeito. Só que a grande questão é que quando eu estou celebrando, eu confesso meus pecados ao Senhor. Só que tem uma alegria tão grande dentro do meu coração, porque um dia eu estarei junto com o Senhor Jesus por toda a eternidade, ceando com Ele. Essa é a promessa que Ele nos dá. E essa promessa, ela está vigente, porque o Deus que prometeu é o Deus que não mente. Então, por que eu estou tratando da ceia em um dia que nós comemoramos a ressurreição, se a ceia aconteceu antes do momento? É porque esse sacramento que nós temos aqui, talvez você nem saiba. Obviamente, se você fez a classe, você sabe o princípio. Mas é importante contextualizar o porquê que Jesus, no momento da Páscoa, ele faz isso. Porque ele está dizendo ao povo que agora ele é o Messias que chegou para consertar o relacionamento que nós tínhamos com Deus. Ele veio ao mundo. Ele sofreu o que não deveria sofrer. Talvez nós não temos mesmo, a ideia do sofrimento de Cristo. Nenhuma dor que Cristo suportou, nenhum sofrimento que Cristo suportou se compara a qualquer sofrimento que nós iremos experimentar nesse mundo. Nenhuma enfermidade na nossa carne se compara à dor do abandono de Cristo na cruz. Nós lemos aqui o texto: Senhor, se possível, passe de mim esse cálice. E aqui cálice não é o vinho, quando Jesus fala. Cálice nesse contexto é a ira. Senhor, se possível, passe de mim a tua ira. Olha isso. Se possível, transfira a tua ira. Eu estou desesperado, está doendo. Mas Senhor, não faça a minha vontade, faça a tua vontade. E Ele suportou tudo isso por causa das nossas vidas. Então a Páscoa para nós é muito mais do que simplesmente nós sermos libertos de uma escravidão de um sistema nessa vida. A Páscoa significa a nossa liberdade no mundo espiritual. E essa liberdade começa aqui. É por isso que Jesus ele fala sobre o reino de Deus. E na teologia nós costumamos falar sobre o termo, o já e ainda não. O que é isso? O reino de Deus já foi inaugurado. Nós já estamos participando da mesa do Senhor, o Espírito Santo está aqui, mas ainda não na sua plenitude. E eu quero dizer para você que todo o amor verdadeiro, ele é um amor sacrificial.
todo amor puro, todo amor transformador, todo aquele amor verdadeiro, já falei, né? Todo amor verdadeiro, ele é um amor sacrificial. Deus, ele enviou o seu Filho, porque a única forma de a ira de Deus ser saciada era Deus. Ele saciou a sua ira nele próprio, porque nós não suportamos, nós não conseguimos enfrentar. E eu gosto de colocar isso para que você entenda. É uma coisa que eu luto às vezes com aquilo que a vida faz comigo muitas vezes. Talvez aconteça algum episódio na tua vida que você se sinta desvalorizado. Só quando você lê o Evangelho e quando o Espírito Santo toca o seu coração, nenhuma circunstância terrena se compara à alegria de saber que você é amado por Deus. Essa Páscoa, celebrada no Oriente, no Ocidente, melhor dizendo, do chocolate e tudo mais, é uma Páscoa que talvez as pessoas comemoram numa questão comercial. No grupo do bando que eu estou no WhatsApp, o pessoal mandou Feliz Páscoa e coelhinho. Ninguém mandou a cruz e ninguém mandou sobre Jesus. O coelhinho é mais doce. Agora Jesus, as pessoas parecem que é difícil, né, falar sobre Jesus. Agora coelhinho é fácil. Só que esse momento da Páscoa é o momento, a festividade mais importante do povo de Deus. Nós comemoramos o Natal, que é a chegada do Rei entre nós, só que a Páscoa simboliza que nós vencemos a morte. E uma coisa que eu acho fantástico aqui no relato com os discípulos. Toda vez que os discípulos eles estavam em situação de pressão pelas pessoas em relação a Jesus, eles escapavam. Pedro negou Jesus quantas vezes? De maneira bem simbólica aqui, 3. Olha, ele estava lá com ele, foge. Eu não, você está louca? Eu com Jesus, ele está lá pendurado, uma vez foi condenado, eu vou... Não. Jesus, ele sentiu o abandono de Deus, e todos aqueles que ele caminhou durante 3 anos também haviam abandonado. Só que a ressurreição mexeu com aqueles discípulos, porque você observa que depois do encontro com Cristo ressurreto, o que ocorre com aqueles discípulos outrora medrosos? Eles se tornam o quê? Corajosos. Porque eles entenderam agora que aquilo que mais nos atemoriza, aquilo que nos causa mais espanto, é a morte. A morte é a coisa mais misteriosa da nossa existência. E quando eles presenciaram que aquele mestre, que fez ele fez muitos milagres, só que agora aquele mestre que estava crucificado está entre eles fisicamente, eles têm um choque que para eles não importa mais nada. Eu viverei em função desse mestre. Tanto é que Pedro, que negou Jesus várias vezes, e era um cabeça dura, quando ele foi condenado, o que ele pediu para ser morto? De que maneira? Quero ser morto, crucificado, de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser crucificado como o meu Senhor foi. Sabe por que eles tinham essa ousadia? Pelo poder da ressurreição. Eles sabiam que ninguém poderia deter aquilo que Jesus venceu. Então, quando você se sentir sem valor, eu quero que você entenda quanto você é amado por Deus. E quando você sentir que talvez algum medo, algum temor sobre a sua vida vem, que você saiba que aquilo que mais atemoriza o ser humano já foi vencido por Cristo. E na celebração da Páscoa significa então que a morte não tem mais poder sobre nós. Nós somos libertos. E o grande dia chegará. O pastor Nelson colocou um slide na pregação. A Bíblia prometeu que o Senhor viria, ele veio. Jesus, ele falou que ele morreria, e ele morreu. Ele falou que ele ressuscitaria, e ele... E agora a promessa é: eu voltarei. E o que vai acontecer? Ele vai voltar. A Páscoa simboliza isso.
Só que vai voltar esse reino de Deus, para nós finalizarmos aqui, quando você participa então do pão, do vinho, eu quero que você traga à memória aquele dia do Senhor Jesus com os discípulos. Tenta imaginar aquela cena, o Senhor abençoando o pão e falando: este é o meu corpo. Quando você está tomando suco de uva, que você possa sentir que é o sangue de Cristo. Que você possa entender que o cordeiro foi morto, mas ele não está mais no túmulo. Ele ressuscitou. E ele prometeu que estaria com os seus, onde tiver 2 ou 3 em meu nome, eu ali estarei. E para finalizar, eu gostaria que alguém pudesse abrir em Salmos, capítulo 96. Como tem, vai dar para nós fazermos a leitura. Versículos 12 e 13. Jesus, ele finaliza aqui o texto. Ele diz então: até o dia que beber de novo no reino de Deus. Nesse reino na plenitude. E aí no versículo 26 aqui, de Marcos, ele fala: e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Esse hino que Jesus e os discípulos cantaram é os Salmos, que é conhecido como Halel, que é, se eu não me engano, capítulo 113 a 118, que é Halel. Então eles terminaram a ceia, cantaram esses cânticos e foram, então, na sequência. Alguém abriu aí Salmo 96? Bom, vou fazer a leitura então. Então todas as árvores do bosque cantarão de júbilo na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, e julgará o mundo com justiça e os povos com fidelidade. Aí Isaías capítulo 55, versículo 12, olha que o profeta escreve: os montes e as colinas romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Isso daqui significa quando Jesus voltar e o reino ser estabelecido de maneira completa, até mesmo a criação vai aplaudir, vai entrar em júbilo. Eu estava lendo um livro onde, num evento nos Estados Unidos, a menina era de uma igreja, e o pastor sabia, ela tinha deficiência física, ela não era tetraplégica, era paralítica, ela não tinha movimento das pernas. E o que ocorre? O pastor sabia, quando era para se colocar em pé ou para se ajoelhar, ela já sabia daquela situação. Então ele meio que respeitava a situação, obviamente crendo que Deus pode fazer tudo, mas respeita a vontade de Deus. Até que um dia essa menina, na igreja mesmo, teve um palestrante, um pastor de fora, e esse pastor, no momento, pediu para todo mundo se ajoelhar. Ela não podia se ajoelhar. E ela começou a chorar. Chorar, chorar, chorar. E depois, o pastor perguntou: por que você está chorando de tristeza? Conversando, não fica assim. Daí ele falou: não, pastor, eu tive a visão, não aquela visão celestial, mas eu tive a visão que quando eu me encontrar com Cristo ressurreto, essas minhas pernas não estarão mais aleijadas, e eu poderei me prostrar diante do Cordeiro de Deus. Eu sei que um dia, tudo que a vida fez comigo, as minhas debilidades, as minhas dores, os meus sofrimentos serão enxugados pelo próprio Cordeiro de Deus na eternidade. Tudo que você está enfrentando de situação diversa na tua vida, um dia, o Senhor Jesus, no banquete celestial, vai falar: venha, meu filho, aqui não tem mais lágrima, aqui é gozo eterno. Por isso eu quero que você entenda que a Páscoa é ressurreição. Nós caminhamos para a terra prometida. Não estamos ainda, estamos caminhando. Mas o nosso Senhor e Salvador já venceu a morte. Nós somos herdeiros, co-herdeiros, a palavra de Deus diz. Por isso, que você possa compreender que nesse momento de ceia, por mais que devemos ter reverência, porque é uma ordenança do Senhor,
que você participe com um coração alegre, com um coração sabendo que o que nos está reservado, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso é uma promessa, pessoal. Se isso não aquecer o nosso coração, não sei o que vai aquecer mais. Então convido o Ministério de Louvor para que venha aqui, nós vamos cantar um hino. É um hino que trata sobre a redenção do nosso Senhor. A palavra de Deus também fala que se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé, ela seria vã. A palavra de Deus também fala que se a nossa esperança em Cristo se resumisse somente a essa vida, nós seríamos os mais infelizes do mundo. Porque talvez a caminhada com Cristo exige renúncia, existe sofrimento e dor, mas o Senhor está conosco. E a Bíblia fala que se a nossa esperança for somente aqui, nós somos os mais infelizes, olha que coisa. Mas a nossa esperança está além desse mundo. E um dia, eu não sei como que vai ser o céu. O pastor Rubens, se tiver no céu, não tem Palmeiras e Corinthians lá, tá? Então você não pode me alugar aqui, porque não vai ter nada disso no céu. Então brinca. Mas eu fico imaginando, no céu, gente, como que será? Nós nos encontramos e não sei se vai ter memória, fala, lembra que nós líamos a palavra de Deus? Estamos aqui agora. Gente, vai ser tremendo. Então você coloque agora em pé, aqueles que puderem. Nós vamos cantar esse hino porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Se ele não vivesse, aqui seria um momento de luto. Mas ele vive, então é um momento de festa. Então você vai cantar com todo o seu coração esse cântico. Amém.